Fala pessoal, dando continuidade aí ao tema geometria analítica, trago para vocês nessa videoaula a equação reduzida de uma reta. Antes gostaria de pedir a você, se você curtir o vídeo, se achar interessante, deixe o seu like. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, isso vai ajudar muito a gente, uma vez que a gente tem um número bastante reduzido de inscritos aí e a gente está lutando aí, correndo atrás para ver se decola aí o canal, se a gente consegue realmente tocar para frente esse projeto aí, que é tentar aí mostrar para o maior número de pessoas aí um conteúdo significativo da matemática, ok? Então, estamos tratando de tópicos de geometria analítica, né? Esse é um tópico de geometria analítica no qual eu quero montar aqui uma playlist onde você vai ter acesso a vários conteúdos aí referentes a esse tópico, né? De geometria analítica. Um conteúdo bastante extenso, né? Que fala sobre vários aspectos da geometria analítica. E nesse exato momento, a equação reduzida da reta. Bom, sempre gosto de lembrar que quando a gente trata de geometria analítica, a gente está trabalhando no plano cartesiano, certo? Nós estamos olhando uma reta no espaço, né? Considerando as coordenadas de um eixo cartesiano, ok? De dois eixos, né? O eixo X e eixo Y, né? Eixo das ordenadas, né? E das abscissas. Bom, a equação reduzida da reta, eu tenho aqui um plano cartesiano, né? Generalizado, X e Y, né? E nele intersecta uma reta passando no eixo Y pelo ponto N, ok? Note que esta reta, ela faz um ângulo, né, com o eixo das abscissas aqui, certo? Esse ângulo a gente chama de ângulo θ, ok? Beleza. Como é que a gente visualiza essa equação reduzida da reta? A equação reduzida da reta, ela é dada por essa fórmulazinha aqui, ó. Y é igual a mx mais n. O m e o n têm nomes específicos, tá, pessoal? O m é chamado coeficiente angular da reta e o n é o coeficiente linear. Bom, falar sobre o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular também é conhecido como declividade da reta. O declive da reta, ok? É aquele ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas. Tudo bem? Então aqui, ó, o ângulo θ. E esse coeficiente angular m é a tangente deste ângulo. Quando você calcula a tangente do ângulo, se eu tenho uma reta que faz um ângulo com o eixo das abscissas e eu conheço esse ângulo, é muito tranquilo achar esse m para a formação, para a lei de formação da reta. Então, o m é a tangente de θ. E o n? O n, quando você olha a reta no plano cartesiano, aonde a reta toca o eixo das ordenadas, nós já sabemos que ele é o n da nossa equação da reta, ok? Logo, o n é a intersecção da reta com o eixo y. Temos alguns casos a destacar quando acontece o seguinte, por exemplo, se eu tenho uma reta que é paralela ao eixo das abscissas, como é que fica essa equação dessa reta? Bom, essa equação dessa reta, ela é uma constante que tem valor igual ao n, ou seja, é o valor no qual ela intersecta o eixo das ordenadas. Aí eu poderia perguntar a você, qual é
o coeficiente angular desta reta. Existe o coeficiente angular dessa reta? Olha, essa reta ela não forma nenhum ângulo com o eixo das abscissas. Logo, o coeficiente angular dessa reta é zero. Por quê? Porque a tangente de zero é zero mesmo. Tudo bem? Então, ó, coeficiente angular, zero. Quando a minha reta é paralela ao eixo das abscissas. E quando a reta for paralela ao eixo das ordenadas, ou seja, quando ela for perpendicular ao eixo das abscissas. Bom, pense comigo, a tangente de 90 graus, ela faz 90 graus com o eixo das abscissas. A tangente de 90 graus, ela está fazendo um ângulo aqui, né? A tangente de 90 graus, ela é inexistente, né? Ela não existe. Não existe a tangente para 90 graus. Não é determinada a tangente de 90 graus. Logo, essa reta, essa equação reduzida da reta, ela não pode ser determinada. O que a gente pode falar a respeito quando uma reta, né, uma dada reta, né, um segmento, intersecta o eixo das abscissas formando um ângulo de 90 graus, o que a gente pode afirmar é que o x é igual ao y0, ou seja, a abscissa, né, é igual ao eixo das ordenadas. Abscissa e ordenada têm o mesmo valor, ok? Bom, falando ainda de declividade ou coeficiente angular de uma reta, quando você tem dois pontos determinados, é muito tranquilo para a gente achar o m, ou a declividade, ou o coeficiente angular de uma reta dada. Então eu tenho aqui, ó, se a reta y é igual a mx mais n, passa pelos pontos A, se ela passa por esses dois pontos A e B, então a declividade ou coeficiente angular dessa reta é dado pela fórmula m é igual, o m é o coeficiente angular, m ou declividade, m é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Você poderia me perguntar, mas Márcio, e se fosse o contrário aí? E se trocasse aí o y aí, colocasse ya menos yb? Sim, não há problema nenhum, desde que você faça a mesma coisa no denominador, coloque o xa menos o xb, tudo bem? Não vai alterar. Ocorre que é a variação das ordenadas menos, dividido pela variação das abscissas. Então você tem que respeitar esse modelo. Variação das ordenadas dividido pela variação das abscissas. Então, yb menos ya sobre xb menos xa. Bom, pessoal, trouxe um exemplo para vocês aqui que fala necessariamente de ângulos. Aí você tem que ter um conhecimento daquela tabelinha de ângulos notáveis. Ele pede para a gente determinar a equação reduzida da reta. Note o seguinte, a equação reduzida da reta é mx mais n. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte, quando a gente estuda lá funções lá e quer achar a equação da reta de determinada função do primeiro grau, você usa y igual a ax mais b. Em geometria analítica, normalmente aparece a equação da reta como dada como m x menos mais n. Y é mx mais n em geometria analítica. Quando você vai estudar lá a equação da reta, lá reta do primeiro grau, lá, função, né? Função do primeiro grau, e quer determinar a reta da função, você usa ax mais b. Em geometria analítica, você usa mx mais n, ok? Bom, mas o que seria o m?
o M da nossa reta. O M da nossa reta é a tangente de θ. Isso é o M. Logo, o M, nesse caso concreto aqui, é a tangente de 30 graus. Logo, você tem que saber quanto é a tangente de 30 graus. Qual é a tangente de 30 graus? A tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, não é isso? Esse é o coeficiente angular ou declividade da reta. Tá, e o N? Pessoal, o N é o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas. Está bem destacado aqui, é menos 1, né? O N é menos 1. E aí ficou fácil. Y é igual o M, raiz de 3 sobre 3, que multiplica o x, que a gente não pode esquecer, mais com menos dá menos, né? Menos 1. Essa é a representação da equação de nossa reta ali no plano aí cartesiano ali. Vamos para mais uns exemplos que eu destaquei aqui. É o seguinte: determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos 2, 3, 3 e 5. Pessoal, existem duas maneiras de se resolver isso aqui. Veja bem, a equação reduzida de uma reta, ela é dada por essa fórmula aqui, né? Y é igual a mx mais n. Vamos resolver ela das duas maneiras. Veja bem, se o y é mx mais n, se ele passa por esses dois pontos têm que satisfazer a nossa expressãozinha aqui, certo? Nossa igualdade. Então, no primeiro ponto, aonde for x, eu troco por 2, e aonde for y, eu troco por 3. Então, levando em consideração o ponto o quê? 2 e 3. Vamos substituir lá. 3 é igual a 2m mais n. Então 2m mais n é igual a 3? Tá, deixa isso guardado. E fazendo para o mesmo raciocínio, y é igual a mx mais n, considerando o ponto 3 e 5, nós vamos ter uma outra expressão, né, no qual nós vamos encontrar o y é 5 e o x é 3, 3m mais n. Logo, 3m mais n é igual a 5. Beleza. Tá, nós temos um sisteminha do primeiro grau, sistema de equação. Sim, vamos resolver esse sistema de equação. Então, nós vamos ter aqui 2m mais n igual a 3 e 3m mais n é igual a 5. Você pode resolver pela soma ou pela substituição, isolando uma das variáveis. Vamos resolver pela adição aqui, no caso, multiplicando a primeira equação por menos 1. Então, vou ter assim, multiplicando a primeira equação por menos 1, vai ficar menos 2m menos n igual a menos 3. E embaixo, vou repetir, 3m mais n igual a 5. Adiciono aqui, né? Aqui eu cancelo, vou ficar com m igual, né? Menos 3 menos 2 menos mais 3 dá m, igual a 2, né, pessoal? Porque menos 3 mais 5 dá 2. Achamos o m. Agora vamos escolher uma das equações, ou essa, e vamos substituir o m. Tudo bem? Então, fazendo isso, se eu tenho 3m mais n igual a 5, se o m é 2,
3 vezes 2 mais n igual a 5. 6 mais n é igual a 5. N é igual a 5, menos 6. N é igual a menos 1. E aí eu tenho a formação da minha equação da seguinte forma. Nós podemos formar a nossa equação da seguinte maneira. Vou separar aqui para a gente poder fazer de outra forma depois, né? Então, ó, como o y é mx mais n, então o m é 2, né? Então 2x mais n, o n é menos 1, menos 1. Essa é a equação da nossa reta. Agora, a outra forma de se resolver. Só um instante. Se deixa a panela no fogo, ela pega fogo, né? Então vamos que vamos. Então, pessoal, a outra forma de se resolver é o seguinte. Lembrando lá do coeficiente angular ou declividade, o m não é yb menos ya sobre xb menos xa. Portanto, o m YB 5 menos 3 dividido por 3 menos 2. Logo, o M, 5 menos 3 dá 2, dividido por 3 menos 1, menos 2 dá 1. Então, 2 aqui. Já achamos o M. Olha que tranquilo. Tem que lembrar a fórmula, né? Bom, como a fórmula diz que mx mais n, eu já tenho o m. Como é que eu faço para achar o n? Eu sei que essa reta ela passa por esses pontos. Logo eu escolho qualquer um desses pontos, vou escolher aqui o 2 e o 3. Então eu vou fazer aqui, ó, y é igual a 2x mais n. Vamos achar o n agora? Achando o n, no lugar do x eu boto 2, no lugar do y eu boto 3. Então, ó, 3 é igual a 2 vezes 2 mais n. 3 é igual a 4 mais n. N é 3 menos 4. N é igual a menos 1. Conforme nós vimos ali anteriormente, a equação reduzida da reta vai ficar y igual a 2x menos 1. Tá aí, ó. Feito. Acho essa maneira mais fácil do que essa, apesar de muitos preferirem essa forma aqui de achar. Mas eu acho interessante essa aqui, bastando para tanto, lembrar da declividade aqui, da fórmula da declividade. E aí você tem aqui a formulazinha da equação reduzida, que ela tem que estar, você tem que estar em contato com ela direto para você resolver questões desse tipo. Aí, pessoal, próxima questão, ele pergunta o seguinte: a reta definida por y igual a menos 2x mais 3 passa pelas origens das coordenadas? Pessoal, ele está perguntando o seguinte: se essa reta passa pelo ponto, origem das coordenadas é pelo ponto P00, né? Será que essa reta aqui passa por esse ponto aqui? Vamos ver, ué, é só substituir. Eu tenho a reta y igual a menos 2 mais 3. No lugar do y eu coloco 0, né? E no lugar do x... No lugar do x também 0, menos 2 vezes mais 3.
2 vezes zero, né? Ih! Deixa eu rasurar isso aqui. Então, zero é igual a menos 2 vezes zero mais 3. Logo, zero é igual a zero, né? Menos 2 vezes zero é zero, mais 3. Será, pessoal, que zero é igual a 3? Então, nesse caso aqui, né? Impossível, né? Essa nossa reta aqui não passa pela origem, né? Do plano cartesiano, de forma alguma. É falso. Não passa. Não passa. Aí ele pergunta assim, e pelo ponto menos 3 e 3? Vamos lá então, ó. Y igual a menos 2x mais 3. Eu quero saber se ele passa por esse ponto aqui, ó. Chamando de P, menos 3 e 3. Se passa por esse ponto, tem que satisfazer, né? Esse ponto tem que satisfazer a equação, né? A equação da reta. Então, ó, 3 é igual a menos 2 vezes menos 3 mais 3. Será que é verdadeira essa sentença? Se passar, a sentença é verdadeira. 3 é igual menos 2, menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Mais 3. 3 é igual a 9. Passa, pessoal? Será que essa equação, essa reta determinada por essa equação, passa por esse ponto? Evidentemente que não, né? Porque o 3 não é igual a 9. Também não passa. Bom, próxima questão é o seguinte. Essa questão aqui, pessoal, que eu resolvi agora, necessariamente você experimentar o ponto no qual ele se refere. Se ele está perguntando se passa por esse ponto, passa pelas origens, no caso 0, 0. Passa por esse ponto aqui, menos 3 e 3. É você pegar esse ponto e substituir no lugar do x e do y. Então, aí tem que dar uma sentença verdadeira se realmente passa, ok? Aí ele diz na próxima questão o seguinte, a equação é uma reta? Vamos ver se isso aqui representa uma reta. A princípio é uma proporção, né? Então, a gente multiplica em cruz aqui. Eu vou ficar com 3 vezes y, ou melhor, né? Vamos colocar aqui, 3 vezes y, 3y, ó, 3 vezes menos 4, menos 12, igual a 5 vezes x, 5x, mais com menos dá menos, 5 vezes 2, 10. Passo tudo para o outro lado da igualdade. Aliás, perdão, vou isolar a variável y, né? 3y é igual a 5x menos 10 mais menos 10 mais 12. 3y é igual a 5x mais 2, né? Vou passar o 3 para o outro lado, lembrando que ele vai dividir os dois termos aqui, né? Então, o y é igual a 5 terços de x mais 2 terços. Já dá para perceber aqui que o coeficiente angular é 5 terços e o coeficiente linear 2 terços. É uma equação da reta, com certeza. É uma reta.
certo? Representa uma reta. Então é isso, espero que tenham gostado. Se isso acontecer, eu peço que deixe o seu like, vai me ajudar bastante. E até a próxima videoaula.